E a chuva volta a preocupar a Defesa Civil aqui em Goiânia. Nesta madrugada, o temporal fez subir o nível do córrego Capimpuba, provocando o alagamento de 18 casas de uma mesma rua no setor norte ferroviário. Neste momento, a repórter Fran Rodrigues está no local onde aconteceu aí a inundação e tem mais informações ao vivo. Boa tarde para você, Fran. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que nos acompanha no Jornal Brasil Central. Aqui no setor norte ferroviário, às margens do córrego Capimpuba, a situação é realmente preocupante. 18 casas foram invadidas pela água nessa madrugada, fazendo com que as pessoas perdessem móveis, eletrodomésticos. Em algumas residências, como nessa que a gente vê aqui, paredes foram derrubadas e as pessoas tiveram que sair de casa às pressas por medo de um desmoronamento maior, como inclusive chegou a acontecer em outras residências aqui da região. A Oliceia é moradora do setor norte ferroviário desde que nasceu e ela contou pra gente que o problema aqui já é antigo. Boa tarde, Oliceia. Há quanto tempo vocês já sofrem com esse problema aqui às margens do córrego Capimpuba? Nós já sofremos aqui há muitos anos, né? Foram feitas algumas obras para melhoraram as situações. Nós já há 25 anos nós não tínhamos mais problemas, né? Mas agora com o desmoronamento de uma parte do cemitério Jardim das Palmeiras, nós estamos tendo esse tipo de problema agora, pois houve o estreitamento do leito, né? E está tendo o represamento da água. Então essas casas que foram invadidas, infelizmente, né? Moradores que estão aí com as suas coisas perdidas e casas com as paredes caídas, infelizmente nós não perdemos, graças a Deus, vidas, né, foram salvas, mas graças a Deus temos muito que agradecer. A gente acompanha aqui que muitas coisas, né, muitos móveis perdidos, muitas pessoas que estão nessa situação agora de desespero, estão acompanhando a nossa reportagem, o nosso link ao vivo, e a Oliceia está representando esses moradores. Oliceia, conta pra gente qual é a sensação de vocês que tiveram parte dos bens perdidos e a dignidade de vocês, como fica nessa situação? A gente se sente como se a própria lei, a nossa própria Constituição, não nos desse nem garantias e nem direitos. Nós estamos aqui agora à mercê de uma situação, porque o próprio poder público não se empenha em resolver a situação, só se prolonga o problema e nada de solucionar. Nós moradores sofremos muito psicologicamente, por falta de estrutura e em todos os motivos que a gente procurar, a gente vai ver que a gente tem falta e não tem como a gente resolver o problema. A gente precisa realmente do poder público em conjunto com a sociedade para a gente resolver esse problema. Obrigada, Oliceia. Felizmente, apesar dos traumas psicológicos, das perdas materiais, como a Oliceia disse, felizmente ninguém se feriu dessa vez. Mas a Defesa Civil está em alerta porque novas chuvas podem piorar a situação. Nós estamos aqui com o inspetor Lustosa, que é da coordenação da Defesa Civil Municipal, e ele vai contar pra gente o que ocasionou essa situação. Boa tarde, inspetor. O que levou a isso, esse problema tão grande como está agora? Boa tarde a todos. A princípio, no início do estudo aqui, o que a gente está identificando é realmente, como a Oliceia acabou de dizer, desmoronamento, né, por parte do outro lado do córrego que dá acesso ao cemitério. Esse desbarrancamento, houve realmente um assoreamento aqui, né, e o córrego, que já estava com um volume bastante acentuado de água devido às chuvas, Capimpuba veio a transbordar e essa água então veio invadir essas casas. Nós temos imagens ali de, inclusive, obras da prefeitura. O que a Defesa Civil tem a dizer em relação a essas obras? Isso estava adequado? Bom, na verdade, o que está acontecendo ali é um trabalho de reparação por parte da Saniago. Nos estudos preliminares que a gente tem feito aqui, a gente está identificando que foi possivelmente, não podemos afirmar ainda, estamos analisando, mas possivelmente tenha sido o que gerou o deslizamento da terra, porque estourou essa rede de esgoto e a água ela conduziu a terra até o leito e assim tirando a base de sustentação houve o desbarrancamento, né, de toda aquela estrutura de terra que dá ali para o cemitério. Então houve esse assoreamento do córrego, houve totalmente como se fosse assim um represamento da água. Então essa água veio toda para as casas, me parece no primeiro instante seria esse o motivo. E a partir de agora, com essa situação atingindo o caso tão grave, o que deve acontecer com essas pessoas que estão em estado de insegurança? Na realidade, aqui apresenta por essa questão que foi o inesperado, foi realmente uma situação que não ocorre com frequência no local, como a Oliceia disse,
É uma situação que já há muitos anos as pessoas moram aqui, e com essa proporção, né, com essa gravidade, foi a primeira vez que ocorreu. Então isso só reforça aquela questão de que a motivação tenha sido deslizamento de terra, não é? Agora, as pessoas estão numa condição, principalmente sob o aspecto psicológico, fragilizadas, são uma condição sentimental bastante grave, não é? E a Defesa Civil tem acompanhado, estamos fazendo esse trabalho de monitoramento, esse trabalho de catalogar também, não só aqui, mas todas as áreas de risco que envolve aqui a margem do Capim-Puba, porque aqui, essa já é a terceira situação na região do Capim-Puba que nós identificamos. Então estamos acompanhando, monitorando, né, e trabalhando com as pessoas de uma forma positiva, a fim de que elas possam sair dessa numa situação para uma condição melhor. Ok, inspetor Lustosa, a situação aqui, gente, como vocês podem perceber, é grave. E as pessoas estão, por falta do poder público atuar de forma mais presente, elas estão preocupadas com o surgimento de novas chuvas que podem intensificar os problemas, o desmoronamento. Então, nós ficamos aqui com essa situação grave e você acompanha agora a previsão do tempo.